Boa tarde a todos. Muito bem, meus irmãos, hoje nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, o último domingo do ano litúrgico, e neste domingo nós celebramos justamente esse artigo do nosso credo, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Quando nós pensamos, como diz a primeira leitura, quando o Senhor tiver exterminado todos os seus inimigos, quando o Senhor tiver vencido a morte, quando não tiver nenhuma sombra mais de pecado e distanciamento de Deus, Ele será tudo em todos. É isto que celebramos hoje, o reino de Deus. Mas parece que esse dia nos coloca um pouco de medo, e a arte bem soube plastificar essa realidade. Por exemplo, se a gente olha aquela bela Capela Sistina, onde foi descrito o juízo final. Ou se nós pegamos, por exemplo, a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, onde ele descreve muito bem a realidade do inferno e do paraíso. Ou se pegamos a música de Mozart e de Verdi, Dies Irae, onde aquela música te coloca em um sentimento de tremor. Parece que realmente esse dia verá. E muitas vezes nos coloca medo. Mas então nós precisamos entender como será esse dia, quando o Senhor virá, como será? E é interessante olharmos esse juízo fora do mundo católico. Por exemplo, se nós olhamos no mundo judaico, é muito interessante como eles entendem o juízo. Os judeus, como nem tudo está escrito e claro na Escritura, existe o Talmud. O Talmud seria o comentário da Escritura dos rabinos. E nesse Talmud eles escrevem que o juízo será: o homem se encontrará diante da palavra. E diante da palavra, o homem deve ver a sua vida descrita na palavra. Mas será que a minha vida está ali na palavra ou não? Depois, por exemplo, no mundo pagão é bonito também. Existe um mito egípcio que diz que quando a pessoa morre, a vida dele será colocada em uma balança, onde será arrancado o coração do defunto e na outra parte da balança uma pena. Essa pena que é o símbolo da sabedoria, e aí seremos julgados se o nosso coração foi sábio durante a vida. Interessante essas imagens do juízo final no mundo pagão e no mundo judaico. Mas vamos tentar entender agora o nosso mundo, a partir dessa leitura. É muito interessante, porque essa imagem do juízo, onde diz: o juiz será colocado no trono, será levado os homens que serão julgados, e diante do juiz o Senhor nos dirá: vinde benditos, afastai-vos de mim, malditos. E aqui é interessante porque essa imagem é uma imagem da corte. Era assim que acontecia. O rei estava no seu trono e aqueles que cometiam qualquer coisa ou que fossem denunciados eram levados na corte, no palácio do rei. E diante do rei, o rei fazia esse julgamento. E aqui, aquele que fará o julgamento é chamado hoje de Filho do Homem. É interessante descobrirmos o que significa esse termo Filho do Homem, que é aplicado a Jesus. Se a gente olha já no Antigo Testamento, o termo Filho do Homem era empregado para os profetas. Por exemplo, se a gente olha logo no início do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel é chamado Filho do Homem, porque era um homem exemplar. Era um homem virtuoso, por isso era chamado Filho do Homem, ou seja, ele tinha humanidade. Mas esse termo aplicado a Jesus ganha um outro significado. E é interessante porque no Evangelho, esse termo Filho do Homem aparece 77 vezes. E na maioria dessas 77 vezes está sempre relacionada à pessoa de Jesus. Se recordamos no capítulo 16, Jesus pergunta: e quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Já aproximando o termo a ele. E logo depois ele diz: o Filho do Homem deve sofrer. Tantas vezes, então, esse título aplicado a Jesus. Mas por que esse título Filho do Homem é aplicado a Jesus? Porque Jesus é aquele que elevou a humanidade à sua perfeição. Ele é o novo Adão. Ele é a medida do homem. Se nós queremos entender qual era o projeto original de Deus para o homem, nós devemos olhar para Cristo. Ele é o projeto da criação realizado. Mas interessante, vamos lá, porque se a gente pega o Evangelho de Mateus,
logo depois destes versículos que lemos hoje, lá está escrito: faltam 2 dias para a Páscoa. Mas se também pegamos o Evangelho de João, lá diz: chegou a minha hora, onde o Filho do Homem vai ser glorificado. Ou seja, a vida realizada do Filho do Homem é nesta hora. E qual é esta hora? A cruz. A cruz é aonde Deus revela quem é o homem. Se nós queremos entender o que nós devemos ser, devemos olhar para a cruz. Ali está a medida do homem. E o que é o homem? O homem é a capacidade de amar. Quem não ama não é um homem. É muito interessante porque quando nós não estamos bem na vida, nós não temos uma disposição para amar. E quando nós estamos bem, nós temos um coração aberto para os outros. E é por isso, o que será o nosso juízo? Nós seremos colocados diante de Cristo crucificado, porque ali está a medida de alguém que não pensou em si e deu tudo. Porque é isso ser homem é dar tudo de si. Quem dá tudo de si descobre quem é. Mas quem não se dá para os outros, não descobriu quem é ainda. É este o critério do juízo final. Nós seremos julgados à medida da cruz. Se entramos na cruz, ali poderemos entrar na vida eterna. É esta a porta estreita. É este o molde, o Cristo crucificado. Mas aí é muito interessante. Porque assim, Jesus hoje diz, como é que nós podemos ser a medida da cruz? Dar de comer, dar de beber, acolher o migrante, vestir o nu, cuidar de quem está doente e visitar o encarcerado. Aqui é muito engraçado porque se a gente olha no capítulo 57 de Isaías, essa mesma lista está lá. Mas também tem um mito pagão, também egípcio, belíssimo. Nesse mito egípcio diz que quando a pessoa morre, se coloca no caixão um livrinho. E nesse livrinho está escrito tudo isso: dá de comer, dá de beber, dá de vestir, dá remédio a quem está doente, acolher os imigrantes. Porque disse nesse mito que enquanto a pessoa está fazendo a sua viagem até encontrar a deusa, ele deve aprender de memória, porque ele deve dizer o que a deusa quer escutar. E o que a deusa quer escutar? Eu dei de comer, eu dei de beber. Mas aí tem uma novidade de Cristo, que não tem nem no mundo judaico, nem no mundo pagão, que é visitar os presos. É interessante isto, porque não sei se vocês perceberam, existem 6 realidades hoje descritas, 6 obras de misericórdia. Mas as 5 primeiras são relacionadas a uma inocência. Eu não fiz nada para não comer, eu não fiz nada para não beber, eu não fiz nada para ser doente, ou seja, é uma pena sofrida indevidamente. Mas quem está na prisão está ali devidamente. E é por isso que o nível da justiça do mundo pagão e o nível de justiça do mundo hebraico ainda está muito condicionado ao bem que eu fiz. Você faz o bem, deve gozar de bem. Fez o mal, deve gozar de mal. Mas olha a medida do amor que Cristo coloca: visitar os encarcerados, aqueles que estão ali por conta própria. E aí a gente se recorda do grande sermão da montanha: amar os inimigos. Aqui está uma medida que em nenhuma religião nós encontraremos. Aqui está uma medida de amor que ninguém foi capaz de viver, porque só ali nós que éramos inimigos, como diz São Paulo, fomos amados. E é por isso que a cruz é a medida do homem novo. Porque a medida extrema, que é amar quem não merece ser amado, é esse ponto que nós somos chamados a chegar. Que coisa escandalosa, mas que liberdade. Quem conseguir chegar a esta medida de amar a quem não te quer bem, estar se olhando no espelho diante da cruz. Meus irmãos, é esse que será o nosso juízo. Só pode dizer que é homem quem se colocou na cruz. E quem se colocou diante dessa cátedra, desse tribunal da cruz, terá um coração como o de Cristo. Irmãos, minhas irmãs, nós
estamos celebrando esse último domingo do tempo litúrgico, do ano litúrgico, deste ano litúrgico que começou lá no Natal do ano passado e vem até hoje. E nele mergulhamos no mistério de Cristo que entrou na história, depois ganhamos esse mistério no nosso cotidiano, depois mergulhamos no mistério do Senhor que nos explica o quanto nos ama e vive o extremo do amor por nós. Ele vai ao extremo da coerência, a entrega, a rejeição. Ele foi rejeitado pelos homens para quem veio. A Páscoa e a ressurreição do Senhor. Até agora, caminhamos com o Senhor que nos vai ensinando quem é Ele. E é interessante pensar, para nós cristãos, que este Senhor é o amor da nossa vida. O cristão reconhece no Cristo o amor da sua vida, o amor que vale, o amor que preenche de razão todo o coração, o amor que explica que dividido funciona mal, que unido funciona bem, o amor que quando a minha pele pede um prazer, ele explica que é melhor superar, porque aquele prazer talvez não edifique. Ele é o amor da vida, que preenche porque conhece aquilo que está preenchendo. Afinal, quem compôs você e eu? É esse amor que vem até a mim, que hoje eu chamo de Cristo Rei. Este nome Rei parece antiquado para mim e para você. Nomes como Rei, ordem, obediência, cumprir, dever, nosso tempo, tudo aquilo que orienta para uma adesão, para um conforme, uma vida disciplinada em torno de um sentido, parece que hoje não está na moda, não é uma coisa que me fala, parece que está apagado da nossa memória e eu por isso fico em busca do que posso descrever de Cristo. Cristo não muda o que é, porque o tempo lê de modo diferente as mesmas verdades. E aí é uma tentação de todo o tempo. Todos nós pecadores, quando olhamos para o amor que é Cristo, muitas vezes, e desde muito tempo, desde sempre, o pecado nos faz isso. Nós queremos modificar a verdade, para menos porque nós dizemos que não damos conta de amar assim. Ora, mas foi para isso que eu fui criado. É isso que me realiza. Deus não muda o homem que é capaz de amar como Ele nos ensina, porque ele é fraco. Senão, se Deus revisasse a verdade para menos, porque eu me enfraqueci, porque eu me revisei para menos quando pequei, Deus diria que Ele está reformulando a criação para menos. Não, Ele nos criou plenos e não muda aquilo que pensa a nosso respeito. Nos ama, nos nivelando pelo alto, não para baixo. Sabe que o pecado me diminui, mas o amor me eleva. Chamá-lo de Rei é o exercício de reconhecê-lo e de tratá-lo assim. E esse é o ponto de fé deste domingo. Esse é o desafio da nossa fé neste domingo. Reconhecer e tratar o Senhor assim. Este é o ponto que neste domingo nos provoca dizendo que procurando entender o que pensamos quando acatamos, quando deixamos cumprir, quando abraçamos e deixamos cumprir livremente o que o Senhor nos ensina, o que dizemos quando afirmamos Jesus é o Rei do Universo. Esse é o ponto de fé deste domingo. Qual o conteúdo da nossa afirmação, Jesus, Rei do Universo? O que nossa fé explica sobre isso? A primeira coisa é que eu reconheço Deus, Jesus Cristo, esse homem que entrou na história, viveu na história humana, verdadeiramente era homem e verdadeiramente é Deus. Quem desconsidera Cristo como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, não é cristão. Porque tira de Deus o seu posto e o seu lugar, a sua compreensão.
Jesus é verdadeiramente homem e Deus está entre nós. E veio a nós com uma missão dada pelo Pai. O Pai que não desistiu dos filhos que o rejeitaram, e pecar é rejeitar Deus. Deus Pai que não desistiu de mim e nem do projeto que fez. Ele envia seu filho para buscar o filho distante, porque o pecado distancia. Cada vez que o demônio sugere possibilidades de amor sem Deus, ou sem Deus como fundamento, o coração vai se dividindo, e o coração dividido dispersa, e o homem disperso se perde. O que Cristo vem fazer? Reunir o que está disperso, vem congregar na unidade que é Ele, vem conduzir, mostrar no meio do caminho, no meio do mundo, no meio das estradas do mundo, que meus olhos veem o rumo do céu. Salvar é tirar do perigo do perder-se para a proximidade que é viver com Ele. Essa é a missão que o Pai deu ao Cristo. Para isso, como disse, Ele entra na história e caminha conosco. Para isso, Cristo faz um caminho que nos ensina o que é nosso caminho. Ele não só diz, olha, é fazer isso, hein? Vai por ali, vai por aqui. Não veio para mostrar o mapa do céu. O mapa do céu é caminhar com Ele. Todo aquele que crer em mim, viverá. Viver é acreditar, é aderir a Jesus Cristo. O céu se ganha, o céu se chega vivendo ao lado de Cristo. E quem é Cristo? É aquilo que é o Pai e é o Espírito, é amor. Quando o homem se aproxima de Cristo, pão, palavra, e procura construir uma vida ao lado dele, levando ele em conta como o primeiro amor da sua vida, ele encontrou o céu. Ele sabe o que fazer. Ele não precisa perguntar, Padre, para onde eu vou? Padre, o que eu faço? Não, o Espírito Santo vai dizendo, o Padre vai ajudar a discernir, mas o céu se descobre ao lado de Cristo, e será sempre ao lado de Cristo o rumo do céu aonde eu estiver. Por isso, afastar-se da comunhão é um perigo, afastar-se da palavra é um perigo. Por isso, nós batalhamos por esse pão, por essa palavra, por uma missa, porque ali nós repetimos os gestos daquela passagem dos discípulos de Emaús, de Cristo que caminha, orientando o que as Escrituras dizem a respeito dele, e depois reparte o pão. Bom, e eu e você, hoje, aqui? Hoje, eu e você nos deparamos também com uma realidade deste Deus que entra na história. Nós nos deparamos com o caminho que é Ele, mas Ele também nos aponta, sobretudo no Evangelho, o fim. E é importante pensar o fim. O fim para nós, nesta terra, é concluir a trajetória com a morte e viver e esperar o dia do juízo final, quando ressuscitarmos como Cristo e vivermos este juízo. O que é o juízo? É o que narrou o Evangelho de hoje. É a sentença da vida bem-aventurada ou da condenação eterna. Todos reunidos diante de Jesus, todos de todos os tempos, vivos e mortos. E Ele separará os justos dos injustos, as ovelhas dos cabritos, como nós ouvimos. Ele separará. E depois do juízo, o corpo nosso corpo ressuscitado vai participar, e é curioso como o catecismo descreve isso, vai participar da retribuição que a alma teve no juízo particular. Padre, retribuição não é sentença? Em céu e inferno não é sentença de Deus na minha vida? Não, porque Deus não quer ninguém distante dele. Por isso insiste, quem dá a sentença sobre si sou eu mesmo, quando escolho me distanciar dele. Quem dá a sentença sobre si sou eu que digo, te quero, bom Deus, mas não vou seguir. Nos encontramos na chegada e entramos. Não, não é assim. O céu é o lugar dos que amam. Padre, quem é o senhor para dizer que o céu é o lugar dos que amam? O senhor já esteve lá? Não. Eu sou um caminhante como vocês. Para vocês eu sou padre, convosco sou cristão, desafiado
nas mesmas dores, no mesmo caminho, nos mesmos sacrifícios, nas mesmas dificuldades e as mesmas disciplinas. Mas é interessante se dar conta que diariamente quem comunga e faz o esforço para isso, quem ouve a palavra e faz o esforço para isso, já entende o que é céu. O céu começa aqui, quando eu caminho com aquele que é o amor, que vai reeducando o coração disperso para ser um coração uno, o coração sem divisões, focado num único amor, e não em amores com possibilidades diferentes das de Deus. Sabe, repito, o céu é um lugar de quem ama. Por isso a retribuição, ela vai ser já de acordo com a escolha que eu fizer aqui. E aqui é interessante que a pauta do juízo foram as obras de misericórdia, como nós ouvimos no Evangelho. E aqui não adianta dizer assim, mas eu não sabia que eras tu, Jesus, senão eu teria feito. Não teria feito. E se fizesse, seu fazer era fake. Quem ama, como diz o Cristo nos ensina, vigia, amando a todos aqueles que Ele nos traz e apresenta. O amor que é medido segundo a sua voz, segundo a sua orientação, que não é descosturado, não é desfeito, não é reinventado por mim, que digo que não consigo amar ou não entendo. É apostado por mim, porque sei que Deus tem razão. Bom, falar de fim é sempre um pouco trágico, né? Porque falar de fim é falar de uma experiência que nos machuca. E aí, eu vou usar uma didática com vocês, que é muito curiosa, pelo menos para mim, e eu uso ela comigo. Talvez vocês já digam, lá vem o padre falar de morte. Como não falar dela? Eu me lembro do dia que nós vamos enterrar o pai. Um dos momentos mais doídos é a hora em que a gente fecha, quem já experimentou despedir-se de pai e mãe, né? É a hora que se fecha o caixão e você vê aquele caixão indo e você vai baixá-lo numa corda. Eu me lembro daquele dia que quando eu ia para a sepultura do pai, eu tinha diante de mim a agressão do fim. E como dói você olhar o corpo, o caixão, aquilo tudo que te rasga. Por que dói? Porque eu não fui feito para o fim. E é agressivo. Não tem fé que tire de você o rasgão que a morte fere em você. Eu me lembro que alguém foi muito feliz, acho que deve ter sido o Beto, se eu não me engano, que começou a cantar aquela música: eu hoje te dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo o que era velho passou, eis que faço novas todas as coisas. Ali eu vivi uma coisa que me cansou muito e que me doía. A fé ao ouvido, como diz a própria Escritura e nosso bom São Paulo, a fé entra pelos ouvidos. Aquela música era a fé entrando pelos ouvidos, quando meus olhos humanos contemplavam o fim, e dentro havia o embate da vida com a morte. Doía, mas fazia pensar, faz pensar que a placa que colocamos lá no túmulo diz uma data de nascimento e diz a data do fim, e elas por serem tão próximas, parece que o tempo é muito pouco. Quanto tempo eu tenho para estar pronto para o céu? Agora! Quando vamos ao cemitério, devemos pensar, bom, eu vim aqui hoje e vou voltar para casa. Daqui um tempo eu virei e vou ficar. O que dá tempo de arrumar? O que eu preciso arrumar para voltar aqui pronto para entrar no céu? Sabe, o fim, o juízo final, esses temas nos educam para a esperança, nos desinstalam dos amores que ferem o coração, porque não são amores que nutrem para o que nosso coração quer, o céu. Nós às vezes buscamos a nutrição do céu em amores que nos dão simplesmente prazer ou pouca satisfação, ou uma satisfação limitada. Ninguém nutre o que Deus dá, ninguém nutre o que só Deus oferece, ninguém faz o que é próprio de Deus. Ele o faz e o faz generosamente. O fim nos agride. E o que eu penso diante disso? O que me resta pensar diante disso? Sabe?
A primeira leitura e o Salmo nos dão o justo ponto: obedecer a Jesus. Obedecer é uma palavra difícil num tempo em que as compreensões começam das contestações, em que as compreensões começam da reclamação pelo respeito da individualidade, de mim empoderado, de mim resolvido, de mim. E aqui eu estava escutando esses dias, sobretudo por causa da morte daquele senhor lá em Porto Alegre, escutava alguns discursos na rádio e que diziam assim: a coletividade tem que ser respeitada, a coletividade tem que ser tornada a critério. Ok, concordo, porque muitos irmãos que carregam particularidades no seu caminho precisam do mesmo respeito e muitas vezes nós não o fazemos. Mas aqui tem um problema: se eu quero isso, e coletividade é da minha raiz cristã, é próprio da cultura judaica onde eu fui fundado como cristão. Mas tem um detalhe que a cultura de hoje se esquece: como eu quero o coletivo, se eu grito o empoderamento de cada um, daqui a pouco vai ter, desculpa a expressão, tanto cacique que ninguém vai querer ser índio numa tribo. Como é que faz? Todo mundo vai ser presidente, mas quem é que vai ser povo? E é interessante dizer coletivo, um coletivo que não passa pela distribuição das funções, um coletivo que não passa pela compreensão de quem me educa para além da organização simplesmente que nós vivemos, mas para a plenitude que me realiza naquele individual e no coletivo. E isso não é pensado na cultura de hoje. E a liturgia da primeira leitura, a primeira leitura e o Salmo nos falam isso: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. A primeira leitura diz do pastor cuidando, como um médico que é atento aos seus pacientes, que passa anos se educando para não errar, no cuidado com aqueles que o Senhor lhe confiar. O Senhor cuida, atento de cada um de nós. E a resposta do cuidado de Deus, ao cuidado de Deus comigo, é o ato inteligente de dizer: tu és o meu pastor, nada me faltará. Dizer que Cristo é o pastor é deixá-lo me guiar, cuidar, orientar. Dizer que Cristo é rei e pastor é acatar a sua orientação, seus sentimentos, seus estímulos, é cumprir o que ele nos ordena. Isso vos mando. Hoje parece que a palavra cumprir gera alergia e repulsa em nós. Quem mandar em mim eu vou devolver. O quê? É curioso como muitos dos nossos estão crescendo com a contestação como ponto de partida, mas não experimentam paz, porque a paz nasce da conformidade do coração com aquele que o compôs. Nós dizemos que queremos felicidade, mas quando encontramos com ela não sabemos lidar, porque começamos a contestá-la. Somos pessoas que têm toda a felicidade do mundo, mas somos eternamente insatisfeitos, porque quando chegamos no tempo, temos a felicidade nas mãos, eu não sei lidar com ela, porque eu começo minha vida e eu vivo na onda de um tempo sem olhá-lo, e aí sim, contestar o que é preciso, é saber o que eu preciso aderir para dizer o que eu não quero, é viver a felicidade de ser livre para escolher obedecer como escolha mais inteligente da minha vida, escolher obedecer o pastor. Hoje, se eu dissesse assim a vocês: olha, vamos obedecer a Jesus, o próprio Jesus estando aqui, muitos de nós diziam: deixa para depois. É o sentimento com o qual eu saio dessa missa. Eu fico esperando a próxima. E em que missa você vai dizer a Jesus: eu te obedeço? E Ele está, e nunca deixa de ser rei em todos os momentos. E esse exercício que eu quero sugerir a você. Você e eu somos os chamados a viver o céu na terra hoje. Somos os chamados a reconhecer o Senhor como nosso pastor aqui. Somos nós que seremos reconhecidos como cristãos, porque ouvimos e obedecemos a Jesus. Num tempo em que contestar é uma marca, aderir é minha escolha.
ser pacífico. Eu não preciso correr atrás de tanto, porque aquilo que me importa, eu encontro em cada domingo, quando vou à Eucaristia, ao pão, à palavra. Nessa semana eu te sugiro, obedeça a Jesus Cristo. Ouça e obedeça a Jesus Cristo. Fora dele não há felicidade. Isso é o conteúdo do mistério que nós celebramos hoje. Chamá-lo de Rei é viver a experiência da felicidade, na liberdade de ouvir e obedecer o Senhor. Padre, mas eu não entendo. Eu tenho mais tempo. Aproveita o tempo que tem para buscar a fundo o Senhor que tem razão e te compôs. O que ele sugere, o mais que não entenda, é o mais prudente por mim. Escolha. E se tem dificuldade, peça ajuda. Por isso nós somos comunidade. Padre, mas nem todo mundo me entende. Ok. Alguém te entende. Não precisam todos. E a gente vai vivendo e aprendendo. Ontem eu ouvi um padre me dizendo assim, que ele estava, depois de um tempo de turbulência na vida dele, ele disse, experimentei paz. Aí ele me contou, depois de tudo, a vida dele está instalada em várias turbulências, mas ele falou, eu estou em paz. Eu falei, e paz é assim? Paz tem esse problema, tem aquele? Paz é a experiência do coração guiado por Cristo e que atravessa tempestades. Cristo dorme na tempestade. Dorme porque sabe que ele acalma o mar. Que Deus hoje nos ajude a ouvir e obedecer a Cristo, como expressão de quem o chama de Rei, quem o chama de Senhor do Universo, faz dele o seu Rei, o seu pastor, o seu condutor. Amém.